Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro. Eu sou psicólogo. Hoje eu gostaria de vos falar sobre algo que eu regularmente assisto nas minhas redes sociais, nomeadamente no Facebook. Como sabem, eu sou uma pessoa que está muito envolvida no campo da hipnose e, como tal, aparecem-me sempre muitas sugestões e muitas pessoas no Facebook a partilharem os serviços e a colocarem até mesmo anúncios das suas práticas profissionais e até mesmo anunciando patrocinadamente, ou seja, compro mesmo patrocínios do Facebook para divulgar esses serviços para o maior número de pessoas. Eu aqui vou-me restringir aos psicólogos, portanto, aos colegas que supostamente têm formação no campo da hipnose. Bom, claro que cada um indica a formação que tem. Pelo menos, a maior parte dos psicólogos indicam de onde é que eles tiraram o curso, a formação em hipnose, o que é algo positivo. E antes de eu falar sobre aquilo que eu vejo, e sobre aquilo que eu encontro, e sobre aquilo que eu acho que é menos correto, e se os colegas quiserem encarar isto como uma ajuda, encarem. Se ficarem incomodados com isso, paciência, mas eu não posso deixar de dizer aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, quando vejo que algo não está suficientemente bem, não está suficientemente claro, e portanto eu acho que devo falar sobre isso. Antes de referir, tenho que dizer algo, que é: os psicólogos regem-se por um código deontológico, código esse que foi desenvolvido, foi criado pela Ordem dos Psicólogos. Portanto, a deontologia é a aplicação profissional da ética, de princípios éticos, e é justo dizer que o Código Deontológico da Ordem dos Psicólogos, quando ele foi inicialmente criado, ele foi criado a partir de códigos já existentes, de princípios já existentes. A maior parte desses princípios vieram de códigos europeus, portanto, digamos que muito daquilo que está escrito no Código Deontológico vocês poderão encontrar até noutros códigos deontológicos de outros países ligados à profissão de psicologia. Claro que depois, naquilo que são princípios específicos, já que os códigos deontológicos têm princípios gerais e princípios específicos, eu imagino que alguns desses princípios tenham que ser adaptados à realidade de cada país. Portanto, os códigos não são 100% iguais, partilham vários princípios semelhantes entre eles. E um desses princípios específicos, eu julgo que é um princípio específico, é de que o psicólogo, enquanto profissional, no exercício da psicologia, deve aplicar somente abordagens, técnicas, estratégias, modelos, seja aquilo que for, que estejam empiricamente validados, que estejam cientificamente validados. Daí que depois tem existido a questão controversa de colegas que têm formações complementares. Algumas dessas formações complementares no campo das chamadas terapias alternativas possam ser expostas em termos de queixas ou em termos de processos
internos na ordem dos psicólogos. Isto porque muitas dessas abordagens, muitas destas terapias alternativas não têm um suporte de validação empírica. Logo, durante o exercício da função, durante o exercício da prática da psicologia, o técnico não deve utilizar esse tipo de abordagens. Felizmente, para todos aqueles que utilizem e que estejam interessados, hipnose é uma abordagem empiricamente validada, cientificamente validada. Ou seja, existe suporte científico para utilizar hipnose como coadjuvante nas intervenções psicológicas para determinadas questões, determinadas situações. E, portanto, nesse sentido, hipnose pode ser utilizada na prática clínica. Agora, nem todas as abordagens ou nem todos os usos da hipnose devem ser utilizados na prática clínica por parte de psicólogos. E é importante eu fazer esta referência durante o exercício da profissão. Se um psicólogo decidir numa questão de entretenimento, numa questão social, lúdica, fora do exercício da sua função, utilizar hipnose para o contexto de entretenimento, nomeadamente hipnose de palco ou hipnose de rua, ele não estando no exercício da função, não estando no acto psicológico, aí eu diria que a constituição de uma queixa de um processo interno na ordem dos psicólogos poderá não fazer muito sentido. Eu não estou a advogar isso, muito pelo contrário. Eu acho que técnicos de saúde mental não devem realizar esse tipo de abordagens, especialmente devido às crenças que isso pode passar para o público em geral. Agora, do ponto de vista deontológico, se a pessoa não estiver no exercício da sua função naquele momento, não é repreensível enquanto profissional. Moralmente, já é outra questão. Portanto, eu quero deixar isto muito bem claro para depois eu falar sobre uma abordagem em específico que eu imagino que a maior parte de vocês já deve estar a adivinhar qual é que é. Mas vamos pelo princípio. Bom, em primeiro lugar, a maior parte das pessoas, dos colegas que eu vejo a anunciarem o seu trabalho e a anunciarem aquilo que fazem, cometem sempre os mesmos deslizes. E eu às vezes sinto que os textos acabam sempre por ser um bocado copy-paste uns dos outros, com algumas mudanças ali para não ser completamente plagiado. Mas quanto mais páginas e quanto mais pessoas eu vejo consecutivamente, mais o discurso parece-me sempre o mesmo. Eu sinto que o discurso é sempre o mesmo. Só as caras é que mudam. Daí que eu penso, isto é uma questão de formação? Provavelmente é. E então aquilo que os cursos formativos andam a passar, se calhar não é a melhor imagem e deveriam ser revistos. Bom, pelo menos com maior componente científica, eu acho que eles deveriam ter. Por outro lado,
também eu fico a pensar que será que os colegas ficaram parados no tempo, no sentido em que terminaram a formação de hipnose que tiraram e depois nunca mais apuraram ou desenvolveram as suas competências, nunca mais quiseram evoluir, ficaram só por aquilo? Pá, a primeira vez que eu entrei em contacto com o campo de hipnose foi em 2010, 2011, portanto já vai fazer quase não, já vai fazer 11 anos, 10, 11 anos, porra. E em 10, 11 anos eu tenho feito aquilo que se chama formação contínua ou vá lá, aperfeiçoamento de aprendizagens de variedíssimas formas, né? Portanto, entre ler livros, pesquisar artigos, estudar vídeos de demonstrações, realizando também formação complementar, alguma online, outra já muito presencial. Portanto, eu considero que não tenho andado parado nestes anos e mesmo eu já tendo formação que me permita aplicar hipnose como coadjuvante às minhas abordagens psicoterapêuticas, mesmo assim eu continuo sempre a tentar melhorar as minhas competências. Portanto, e aquilo que eu coloco em termos de discurso, algumas das coisas vão sempre sendo aperfeiçoadas, porque aquilo que é uma ideia ontem pode não ser a ideia de hoje e provavelmente não será a ideia da amanhã. Algumas destas noções na minha cabeça vão sempre sendo reestruturadas. Claro que há bases sólidas que essas eu mantenho sempre, mas de resto eu vou sempre reformulando algumas ideias e portanto nunca me estagno naquilo. E eu acho que muitos colegas, quando apresentam as suas páginas e os seus serviços, sinto que ficam ali estagnados, ou pelo menos aquilo que eles escrevem não representa bem a sua tentativa de evolução. E então o que é que algumas das coisas que eu noto? Bom, primeiro de tudo, sempre que uma pessoa apresenta um serviço de hipnose, parece-me a mim que o seu discurso acaba sempre por tender a uma narrativa quase espiritual, quase de desenvolvimento pessoal, quase de magia, entre aspas. Bom, sendo que a hipnose é uma abordagem técnica perfeitamente válida e científica, obviamente que há aspectos sempre experienciais e até mesmo ligado às crenças espirituais de cada um. No entanto, eu sinto que aquele tipo de discurso ou é muito pouco representativo da parte científica da hipnose e depois, por outro lado, não sei se aquilo é para cativar, pegando nas crenças espirituais de cada pessoa, ou se é mesmo aquilo que o técnico acredita ou que espelha nas suas próprias crenças. E, portanto, é sempre ali aquele discurso. Depois, a maior parte das definições ou a forma como as pessoas definem hipnose tende a ser ligado ainda muito à ideia dos estados alterados de consciência. Ora, muito bem, vamos lá começar. Bom, a definição de hipnose enquanto estado alterado de consciência é apenas uma entre várias. E normalmente essas definições estão ligadas às chamadas teorias de estado, em que, para além de elas enunciarem que existe
uma alteração a nível da consciência. Também falam muitas das vezes nos mecanismos inconscientes. Aqui o inconsciente é separado do inconsciente freudiano, já que hipnose não tem muito a ver com as teorias de psicanálise, excepto quando a hipnose é associada à psicanálise, e mais do que isso, ligado às teorias ou à ideia da hipnose enquanto estado alterado de consciência, vem a ideia do transe, a ideia de este estado alterado, este veículo em que transporta a pessoa desde um ponto de consciência, de vigília normal, até ao estado alterado de consciência, até ao estado de hipnose. Bom, então é assim. Apresentar essa definição é deixar pistas de que as pessoas alteram a sua consciência. As evidências científicas mostram que existem ativações a nível de áreas cerebrais quando a pessoa está num estado de maior sustentabilidade, quando a pessoa está num estado de hipnose, quando a pessoa está a responder a sugestões. Agora, essa ativação é uma ativação que se encontra presente também quando a pessoa não está sob a influência de estados mais sugestionáveis ou de hipnose. No estado de hipnose, essa ativação simplesmente é de maior intensidade e é direcionada especificamente para áreas do cérebro que dizem respeito ao conteúdo das sugestões que são dadas. Com isto eu quero dizer que a ciência ainda não conseguiu comprovar a existência ou não de estados alterados de consciência em termos daquilo que diz respeito à hipnose. Daí que a ideia do transe é uma ideia que não é validada pela ciência. É apenas uma noção teórica juntamente com outras noções teóricas de outras teorias ligadas à hipnose. No entanto, esta parece que é a ideia mais popular que é passada pelos colegas e, sobretudo, existe aqui o risco de criar expectativas ou crenças irrealistas em que a pessoa tenha uma experiência quase transcendental de alteração de consciência, porque há pessoas que procuram especificamente isso e há outras pessoas que se podem afastar deste tipo de ajudas porque leem estas coisas e pensam logo numa coisa, ai meu Deus, eu não quero ficar a alteração de consciência, o que é isto? Pronto. Portanto, essa é a primeira noção. Simplesmente porque não dizer que hipnose é um estado de atenção focada, de maior concentração, em que se procede a um conjunto de sugestões que tendem a modificar a experiência da pessoa a nível cognitivo, a nível emocional, a nível comportamental, algo que existe no contexto de uma relação, portanto existe um técnico a dar essas sugestões e a pessoa a ser sugestionada, portanto um processo de colaboração. E assim é muito mais simples. E até pode-se buscar exemplos de experiências ou abordagens mais próximas, como o mindfulness, como a meditação, como algumas práticas mais espirituais mais espirituais de yoga e outras abordagens como
o MDR também tem algumas semelhanças. Ou seja, vamos tornar a coisa mais científica. Ou pelo menos mais realista. Esta é a primeira. Segundo, a maior parte das pessoas continua a escrever lá e a falar em que a pessoa é colocada num estado de relaxamento. Ora, é tão simples quanto isto. Hipnose não é relaxamento. Existe uma área específica da hipnose que é chamada Waking Hypnosis ou hipnose ativa ou alerta, em que a pessoa está num estado de ativação e não num estado de relaxamento. A pessoa, inclusivamente, tem os seus olhos abertos, ela entra num estado de hipnose de olhos abertos, é totalmente comunicativa, em estado de ativação, pode estar a andar, pode estar a correr, pode estar a fazer imensas coisas ou até mesmo pedalar numa bicicleta e ser hipnotizada. Ou seja, o relaxamento não é hipnose. É verdade que existe uma teoria de um senhor chamado William Edmondson, em que ele, de facto, relaciona ou diz que hipnose é um tipo de relaxamento. Mas o que é verdade é que hipnose não é relaxamento e não necessita de relaxamento. Hipnose pode utilizar relaxamento em fases de indução. O terapeuta pode escolher utilizar palavras como relaxamento, como conforto, como paz, como tranquilidade, inclusivamente adaptar metodologias de relaxamento, como relaxamento muscular progressivo ou treino autogénico, mas isso não é obrigatório. A pessoa não tem que estar relaxada. E isto também é uma ideia que pode trazer algumas falhas de concepção, no sentido em que pessoas que têm dificuldades em relaxar fisicamente, relaxamento físico, podem ser hipnotizadas ou podem estar dentro do processo de hipnose na mesma. Portanto, esta ideia de que a hipnose é relaxamento, é uma ideia arcaica. As pessoas podem utilizar relaxamento como podem não utilizar. Isto é uma ideia arcaica. E, portanto, revejam isso. Por amor de Deus. Depois, a maior parte das pessoas coloca hipnose como intervenções para uma data de coisas. Sessão tabágica, depressão, ansiedade, mudança de hábitos, perturbações alimentares, tudo e mais alguma coisa. E eu pergunto, meus caros, vocês têm formação específica para lidar com isso tudo? Ou são guiões que vos deram enquanto vocês estiveram a fazer a vossa formação de hipnose? É que mais vale ter aplicações de hipnose em que a pessoa saiba exatamente como é que elas se intervêm sem hipnose, para depois juntar hipnose. Mais vale pouco, mas bom. Não vale a pena estar a dizer que vocês intervêm com este mundo e o outro se vocês não sabem fazer. Ou se não têm informação específica para o fazer. Mais vale não porem aquelas listas todas de intervenções.
Até porque, em termos de validação empírica, nem todas essas abordagens têm o mesmo impacto. Ou seja, para algumas, hipnose é extremamente eficaz, como por exemplo uma intervenção na dor, e outras, hipnose já é provavelmente eficaz, como ansiedade, como depressão, e outras, hipnose ainda necessita de suporte empírico para se apurar a verdadeira eficácia. Portanto, nem tudo está no mesmo nível. Tenham atenção com isso. E finalmente, aquilo que eu queria deixar é o seguinte: por amor de Deus, psicólogos, enquanto prática profissional, escusem-se de colocarem lá intervenções de regressão a vidas passadas. Não façam isso. TVP, terapia de vidas passadas, é uma abordagem que não está empiricamente validada. Ou seja, não existe investigação credível e suficiente sobre o tema para validar. E vocês, enquanto profissionais da psicologia, devem apenas, de acordo com o código deontológico, utilizar práticas que estejam empiricamente validadas. Porque isso é aquilo que nos define enquanto profissionais da ciência e é aquilo que nos diz que há os riscos e que não há os riscos. Porque vocês podem ser processados ou pode ser instaurada uma queixa, quer por clientes vossos, quer por colegas, por estarem a fazer essas práticas, por estarem a oferecer essas práticas. E quem diz TVP diz outras abordagens que são utilizadas com a hipnose que não estão empiricamente validadas. Não façam isso, porque isso coloca a vossa carreira, a vossa profissão em causa, assim como também coloca em causa a psicologia no geral e a possibilidade de outros colegas vossos poderem ter estas estratégias, poderem escolher entrar no campo da hipnose, porque é uma mais-valia. Isto interfere com tudo. A vossa postura interfere com tudo isso. Não o façam. Não corram esse risco. Se vocês acreditam pessoalmente em crenças espirituais, na reencarnação, nas almas, na questão dos mestres, tudo aquilo que é escrito sobre o assunto, nada contra. É a vossa escolha, são as vossas crenças, é aquilo que pessoalmente vos deixa realizados. Mas tenham em atenção que quando nós estamos no exercício da nossa profissão, há determinados aspectos que nós temos que colocar em xeque, que nós temos que compartimentalizar, nomeadamente as nossas crenças, nomeadamente aquilo em que nós acreditamos pessoalmente. E estas abordagens não têm suporte suficiente para serem utilizadas durante o exercício da psicologia. Portanto, não o façam. Revejam essas coisas todas. Leiam. Não fiquem parados no tempo, no sentido em que vocês tiraram uma determinada formação há anos atrás, que vos deram um conteúdo de materiais. Não fiquem parados. Explorem outras perspectivas, explorem outras ideias, explorem outras abordagens e tenham sempre formação contínua. Vão sempre atualizando-se. Mas atualizando-se com fontes credíveis. Ok? Não corram riscos desnecessários. Eu sei que este vídeo já foi muito longo e, portanto, eu vou-me ficar por aqui. Eu queria apenas realçar a importância disso, especialmente para os colegas da psicologia. Ok?
fiquem bem e até uma próxima.